Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C. E aqui galera, eu tava fazendo aqui uma programação para uma cliente e eu cheguei num ponto aqui que é bem bacana e é super interessante porque eu vejo que muitos desenvolvedores têm uma certa dificuldade com essa parte. Por isso eu resolvi gravar aqui com vocês. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Tá? A gente vai fazer importação de dados, coisa que a gente faz aí com uma certa frequência. Porém, eu quero fazer uma importação de dados com uma estratégia mais inteligente de trabalho. Tá? Então eu não quero uma importação muito quadrada, muito engessada. Só que eu também quero fazer um código simples lá no VBA para não perder muitas horas de programação, porque senão o meu projeto fica muito caro. Faz sentido? Então, o que a gente tem aqui, tá? O que tem nessa tabelinha aqui? Aqui eu tenho uma relação de usuários, isso aqui é só uma tabelinha para eu puxar um proc-v depois, um proc-x, enfim. Aqui é a mesma coisa, são algumas exceções ali de fornecedores, não tem problema nenhum. Aqui é a tabela onde a gente vai trabalhar de verdade, tá? Então, é uma base de dados aqui com 13 colunas de informações que eu vou puxar de uma outra tabela, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E aqui eu tenho uma tabelinha que eu já deixei meio pronta e dela que a gente vai começar a falar, tá? A base de dados aqui da minha cliente, ela tá também numa planilha de Excel, que ela faz a extração do sistema dela, tá? Que é essa tabelinha aqui, olha, só para vocês terem uma noção da carinha dela. Então é essa tabela aqui é a tabela que ela vai utilizar lá, que ela extrai do sistema dela. Tá? Então percebe aquelas tabelas feionas, cheias de dados aqui e tal, e a gente quer fazer essa importação e depois fazer a tratativa, e aí ela me pediu para fazer um painel de indicadores em cima disso. E as informações que estão aqui, ó, coloridinhas, galera, essas informações que estão em vermelho e azul são as informações que ela quer puxar, tá? Só que como acontece com vários sistemas, o sistema dessa minha cliente tem uma questão, que é o seguinte: primeiro, olha, vem esses textos todos estranhos aqui, olha, tá vendo? Por conta de não comportar caractere especial. Então isso aqui não fica legal no nosso projeto, né? Outra coisa é que essas colunas, elas podem mudar de posição, tá? Então, para essa cliente existe essa particularidade e tem vários sistemas que permitem isso, né? Um usuário diferente, ele pode configurar a posição das colunas lá no sistema em locais diferentes. Um que eu lembro de cabeça que acontece isso é o Proteus, o microsiga Proteus lá. Ele é um que permite você fazer isso. E quando você vai fazer a extração desses dados, ele vai acompanhar a posição da coluna que você deixou no seu usuário. Ou seja, se eu coloquei essa data de compra na coluna C e outra pessoa colocou essa mesma data de compra na coluna A, isso vai fazer com que esses dados estejam em locais diferentes. E se você fizer uma importação muito rígida, né, muito engessada, isso vai dar problema no seu código. Por quê? Ele vai colocar a data no lugar errado, tá? Então é isso que a gente vai aprender a fazer, isso que a gente vai fazer aqui junto, e é uma estratégia que é bem bacana. Eu não vejo muitos desenvolvedores fazendo, tá? Para resolver isso, o que eu fiz aqui, galera? Eu fiz o seguinte, olha, eu criei essa planilhinha colunas aqui, e aqui essa planilha vai ficar oculta, tá? O cliente não vai ver isso daqui depois, mas aqui eu criei uma coluna onde eu chamei de import, né, de importação, pode até ser importação mesmo, e uma outra coluninha de base, tá? O que é isso? Eu estou falando para ele o seguinte, olha, onde você encontrar doc compra, né, ou seja, você vai vir aqui e vai procurar doc compra, você vai colocar aonde estiver doc compra maiúsculo, percebeu a ideia? Onde tiver data compre, você vai colocar em data de compra. Onde tiver fornecedor minúsculo, coloca maiúsculo, porque é o padrão que eu uso para essa cliente. Onde tiver esse texto esquisito, você substitui aqui por descrição. Onde tiver condição de pagamento, você vai substituir por isso e assim por diante, tá? Só que ele não vai simplesmente substituir o texto. O que ele vai fazer? Ele vai identificar onde está esse texto e colar a informação nessa outra posição, que essa sim é fixa. E isso daqui, essas coluninhas, eu já coloquei aqui na minha base. Você vai perceber que aqui eu tenho 13 colunas, tá? Enquanto aqui eu tenho apenas 11 nomes. Por quê? Eu tenho duas colunas a mais aqui, que é justamente essa coluna usuário, tá? E a coluna departamento, tá? Então essas duas colunas, que inclusive eu coloquei ali na posição errada, deixa eu até escrevi errado aqui, departamento, tá? Então beleza.
departamento, essa coluna I e coluna J, elas não existem aqui, tá? Então percebe que ela pula de código de usuário, pula direto para número de nota fiscal. Entre código de usuário e número de nota fiscal tem essas duas coluninhas aqui. Então essas colunas não são importadas, elas vão ser feitas por fórmula com base nessas informações aqui, tá? E eu já vou deixar aqui também mais uma informação aqui do lado do fornecedor, tá? Então eu vou colocar aqui exceção, tá? Então exceção. Depois eu tenho até que conferir se eu estou digitando certo, mas tudo bem, isso é o de menos. E o que vai acontecer? Aqui, galera, eu vou fazer então um código de VBA para fazer essa importação. Então eu vou vir aqui, se você está assistindo e não manja de VBA, está começando agora, não tem problema. Vem aqui, ó, olha se você tem a guia de desenvolvedor habilitada, tá? Se você tiver essa guia de desenvolvedor habilitada, beleza. Se não, você vai fazer o seguinte, vai clicar em qualquer outra aba aqui com o botão direito, vai clicar aqui em personalizar faixa de opções, ele vai pensar um pouquinho, tá? Normal, ele demora um pouquinho mesmo para você abrir ali, tá? Abriu, você vai vir aqui do lado direito, aí você vai procurar aqui por desenvolvedor, marca essa caixinha e dá OK. Agora sua guia de desenvolvedor já está habilitada e aqui você vai achar o botão Visual Basic, tá? É aqui que a gente faz a programação ali do VBA. Você pode apertar ele, né, clicar nele ou apertar Alt F11 no seu teclado. Lembrando, se você tiver no notebook, pode ser que você precise do Alt FN F11, tá? O FN costuma ficar ali do ladinho do espaço, perto do botão Windows, do lado esquerdo ali do seu teclado, tá bom? Veio aqui, apareceu assim, vai apertar um Ctrl R, vai aparecer aqui o seu projeto, tá? E aqui no seu projeto é onde você vai fazer todo o seu trabalho. Eu estou começando a parte de VBA agora, então ainda está totalmente cru. Eu vou apertar aqui um F4 para dar nome para minhas planilhas, tá? Importantíssimo, dar nome para tudo que você cria. Então aqui, olha, eu vou criar uma PL, né? Então usuários vai ser PL underline usuários, tá? Exceções, né? Então vai ser PL, eu vou até chamar de form, porque está falando de fornecedores ali, ok? Base de dados vai ser a PL BD e colunas vai ser a PL call, tá? Ótimo. Fez isso, galera. Agora a gente vai criar um módulo. Vou clicar aqui com o botão direito, vou inserir um módulo, tá? Inserir o módulo. Agora aqui nesse módulo eu vou dar o nome também. Como eu vou fazer pouquinho VBA, não vou fazer quase nada de VBA aqui, é praticamente só essa importação mesmo. Eu vou chamar de MD geral, tá? Porque todos os meus códigos eu vou colocar aqui porque não faz sentido nesse ficar separando muito, tá? Beleza. O que eu vou fazer aqui nesse módulo? Eu vou criar uma sub que eu vou chamar de import, tá? Então essa sub import é ela que vai fazer a importação aqui dos meus dados. E para fazer a importação de dados, galera, como que funciona isso? Tá? Vou até fechar aqui a outra planilha, tá? Então, para fazer a importação de dados, a primeira coisa que ele precisa fazer ele precisa encontrar o arquivo que você quer que seja importado. A primeira coisa é essa, tá? Então você vai ter que achar esse arquivo. Como que você faz isso? Tem muita gente, eu vejo muita gente coloca uma célula para a pessoa colar o caminho do arquivo. Aí a pessoa cola errado e começa a dar problema. Tem muita gente que fala para o cliente que o cliente não pode mudar o nome do arquivo porque senão vai dar problema. Tem muita gente que vai lá pelo Power Query para fazer essas conexões. Não tem nada contra o Power Query, mas você tem que lembrar que se ele não for muito bem feito, ele fica super pesado na planilha, tá? Então aqui a gente vai usar uma estratégia que eu gosto muito, é a minha favorita, que é essa daqui, olha. Você vai definir uma variável que eu vou chamar de PH, tá? Que PH de caminho, tá? Ali de ingresso, de path, as string, ok? Vai definir isso daqui dessa forma. Vai definir também, olha, uma dim wb de workbook as workbook, tá? Opa, preciso escrever certo, dim, beleza? E vai fazer também um dim ws as worksheets, tá? Fez isso, galera, agora você já tem aí boa parte do que você precisa para poder abrir o arquivo onde estarão ali as informações para fazer o download. Só que como que você vai achar esse caminho se você não for colocar na célula ou coisa do tipo? Você vai perguntar para o cliente, você vai perguntar para aquele usuário toda vez que ele for fazer importação. O benefício disso é que reduz muito o erro de importação e também faz com que o seu cliente tenha liberdade para dar o nome que ele quiser para a base dele ou salvar isso onde ele quiser, tá? Então, para fazer isso, você vai fazer isso aqui, ó, with
application ponto file dialog, abre parênteses, aí vai ter 4 opções aqui, olha, você vai pegar a primeira, MSO file dialog file picker, tá? Isso aqui serve para você coletar um arquivo. Aí vai vir aqui embaixo, Redemption End With, para você não esquecer dele, tá? E aqui a gente vai configurar esse file dialog. Como que a gente faz isso? Primeira configuração é, você quer importar, no meu caso, eu quero importar uma única base de dados por vez, porque para essa cliente não faz sentido importar vários de uma vez só. Tem vídeo aqui no canal onde eu ensino você essa mesma estratégia para você fazer importação de vários arquivos de uma vez, tá? Então é possível, sim, mas aqui eu quero fazer uma vez, um por vez. Então eu vou colocar, olha, ponto allow with select, ou seja, permissão de seleção múltipla igual a false. Então a pessoa só vai poder selecionar um arquivo por vez. Como eu quero uma coisa mais bem acabada, eu também vou colocar um título nessa janelinha para ficar mais agradável. Então ponto title vai ser igual, tá? E aqui você pode colocar o texto que você quiser dentro de aspas. Eu vou colocar aqui, olha, importar dados, tá? Aí depois, outra coisa que eu quero fazer para reduzir a chance de erro é fazer com que só apareça para a pessoa o formato certo do arquivo, tá? Se eu vier aqui, olha, o formato que a pessoa vai pegar é esse daqui, olha, esse arquivo aqui que está no .xlsx. Então como que eu faço isso? Filters, add, e aí você vai colocar a descrição, tá? Que vai ser o nome. Você vai colocar aqui, olha, base Excel. Eu tô colocando o nome que eu quiser, que eu quero aqui, tá bom? Então seja criativo com isso, só não coloca nome muito grande, fica ruim de ler, tá? Então coloca um nome menor ali, tá? Aí você vai colocar aqui, ó, a extensão eu vou colocar asterisco.xlsx. Então percebeu? Asterisco, ponto e o formato que você quer. Lucas, se eu quisesse txt, asterisco.txt. Se eu quisesse pegar, sei lá, eu estou usando um código para a pessoa pegar imagem, só pode ser JPG. Então, asterisco.jpg. Sempre dessa forma, tá? Fez isso, você pode colocar aqui também para ele, vírgula 1, né? Para ele colocar esse item como prioritário ali para vocês, fica mais bacana. Fez isso, galera, já está minimamente configurado, a gente não precisa fazer mais nada ali, já vai ficar bem legal. Agora você vai fazer um ponto show, que é o que vai mostrar essa janela para a pessoa. Então primeiro ele configurou, depois ele mostrou. Fez isso, agora está na hora da gente conferir. Será que a pessoa selecionou um arquivo mesmo? Para isso você vai fazer if.selectedItems.count, opa, beleza, .count, for menor do que 1 ou for igual a 0, tanto faz, porque você só vai deixar um arquivo ali por vez. Então, aí eu vou avisar a pessoa, message box, ação cancelada, tá? Vírgula, vou colocar aqui um VB information e aqui importar dados, tá? E exit sub. Então, beleza, se a pessoa não selecionou nada, ele vai entrar nesse código e vai cancelar ali essa importação. Agora, caso a pessoa tenha feito uma seleção, eu preciso pegar o caminho do arquivo que a pessoa selecionou. Para isso, ph, que é a variável que a gente criou lá no começo, vai ser igual a .selectedItems1, tá? Então, desse jeito, ele vai pegar o caminho que você selecionou e vai salvar aqui nessa variável de uma forma bem dinâmica, bem interessante. Já consegui a informação que eu queria, tá bom? Beleza, agora depois que eu fiz isso, galera, qual que é o próximo passo? Eu preciso abrir esse arquivo. Como que eu faço para abrir esse arquivo e transformá-lo nessa variável workbook e na variável worksheet, né, para poder trabalhar? Eu vou fazer o seguinte, olha, set wb, que é a nossa workbook, igual a workbooks.open, aí você vai abrir um parênteses e vai colocar o caminho que você quer, que é justamente o ph. Então isso daqui vai fazer com que ele abra aquele arquivo da base de dados que eu quero fazer a coleta, ok? Depois que você fez isso, agora a gente vai setar AWS. Então set WS vai ser igual, e aqui vai ser awb.sheets, .sheets, e aqui o index vai ser sempre A1. Por quê? Para essa minha cliente, sempre vai ser aquela primeira planilha, aquela planilha única onde estão os dados. Ah, Lucas, mas a minha cliente, o meu cliente tem ali 5, 6 planilhas. Aí eu aconselho você a utilizar aqui o nome de código dessa planilha,
ou você utilizar ali alguma forma que você consiga identificar a planilha correta, da onde você quer coletar esses dados, tá? Isso é importante, tá bom? Fez isso, galera, agora você já vai conseguir abrir o arquivo e definir o ali AWS. Ótimo. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é, eu tenho que verificar se existem dados antigos, porque se existirem dados antigos, eu quero excluir esses dados antigos, tá? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, olha, vou olhar aqui, percebe que a minha primeira informação ela vai estar na célula A4, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, with pl bd and with, porque é ali que eu vou trabalhar, certo? E o que eu vou fazer aqui dentro dessa plbd, né? if.value.range cifrão A, cifrão 4, que é a célula aqui onde vai estar a primeira informação. Ponto value. É diferente de empty them, então se ela não estiver vazia, eu vou limpar toda aquela tabela. Como que eu faço para limpar aquela tabela? Agora eu vou precisar de uma outra variável, tá? Eu vou criando as variáveis conforme a gente vai necessitando, fica mais fácil. Vou colocar aqui, ó, dim l as double, ok? Então uma linha como número. E aí o que eu vou fazer aqui nesse L? L vai ser igual a ponto range, cifrão A, cifrão 3, ponto end, xl down, ponto raw. Fez isso, agora a gente vai poder apagar todos os itens. Então, ponto range, cifrão A, cifrão 4, dois pontos, cifrão M, porque cifrão M, né? Na verdade, cifrão N, agora, porque eu coloquei uma coluna a mais, né? Cifrão N, cifrão e comercial L, ponto delete, tá? Então, assim ele vai deletar todas aquelas linhas. And if. Ótimo, galera. Já fez aqui para você todo o código de fazer a limpeza dos seus dados antigos, tá? Então aqui a gente coletou qual é o arquivo, aqui a gente abriu o arquivo, aqui a gente limpou os dados antigos, agora está na hora de fazer a importação de verdade. Como que faz para importar então agora os dados, galera? Vou fazer o seguinte, olha, eu vou precisar rodar por todas essas colunas, porque esses são os dados que eu quero que sejam importados, percebeu? Então eu vou precisar que ele rode aqui no loop por todas essas minhas células aqui, tá? E para fazer isso eu vou precisar de um contador, ok? Então eu vou colocar aqui, olha, uma outra variável do tipo double, vai ser dim ncall. O que vai ser ncall? Número da coluna, tá? Então ncall as double, ok? Então, e o linha ele vai rodar ali dentro da minha estratégia da aba coluna, tá? Então vou fazer o seguinte, olha, L agora vai ser igual a 2, porque a primeira está aqui, olha. E aí eu vou falar para ele, enquanto, né, então, while pl call ponto range, até posso fazer ponto range fica mais fácil. Cifrão A, cifrão, e comercial L ponto value for diferente de empty. Já vou colocar aqui um W end. E já vou colocar aqui também L é igual a L mais 1, para ninguém se esquecer de fazer isso, tá? Para não travar o seu código, porque ele vai ficar no loop infinito. Então não se esquece dessa linha, ela é importante, tá? Então o que ele vai fazer aqui, olha, enquanto a gente estiver dentro dessa PL e fazendo essa busca aqui para você, eu vou fazer com que ele colete esses dados, tá? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar duas outras variáveis do tipo string, tá? Então dim call b, né? Então eu vou até chamar de Ctrl+C, CTRC. Então, CTRC eu estou simulando como se fosse um Ctrl+C, tá? Da onde ele vai copiar. As string e dim CTRV, da onde ele vai colar as string também, tá? E aí o que ele vai fazer? Isso aqui são as colunas ali que ele vai utilizar. E aí depois eu vou converter isso aqui para dim C coluna de cópia, por exemplo, as double, e dim CV coluna de cola as double, ok? Lembrando, tá? Eu gosto de usar siglas assim. Se você quiser usar variáveis diferentes, não faz diferença. A questão aqui é que você utilize número e texto, tá? Para ficar mais simples o código para o humano entender depois. Então o que a gente vai fazer aqui, olha, a minha coluna, né, onde eu vou dar Ctrl+C, vai ser a informação que está aqui na coluna A, né? Então CTRC vai ser igual a opa, estou escrevendo no lugar errado. Aí.
deixa eu vir aqui, agora sim. CTRC vai ser igual a plcall.range, cifrão A, cifrão e L.valor. E a coluna de cópia, né, onde eu vou colar essas informações, vai ser a informação que está na coluna B, tá? Então, CTRV vai ser igual a plcall.range, cifrão B, cifrão e comercial L.valor. Beleza, agora a gente vai converter essas informações aqui em números, tá? Então, para eu buscar esse nome, ou seja, quando eu estiver na linha 1, ele vai pegar o nome doc compra aqui. Onde que eu tenho que buscar isso? Eu tenho que buscar isso lá na minha AWS, que é a planilha da onde eu vou tirar os dados. Então, a CC vai ser igual a ws.range, cifrão 1, dois pontos, cifrão 1.find. O que eu estou procurando lá? O CTRC. Então, what, né, dois pontos igual, CTRC, que é o dado de cópia, vírgula, look in, dois pontos igual a x0 e values, look at, dois pontos igual a x0 e roll.raw. Beleza, então assim ele vai entender qual coluna tem o dado da onde eu quero puxar. A outra informação que eu preciso fazer é o seguinte, eu também vou precisar do meu CV. Então, CV, só que ele está em outro lugar. Ele está lá na minha planilha de base de dados e eu já estou dentro de um if dela. Então, vai ser igual a ponto .range, opa, vou colocar aqui junto, né? Ponto .range, e aí aqui a linha onde eu tenho os dados, no meu caso aqui é a linha 3, tá? Então, cifrão 3, dois pontos, cifrão 3, ponto, find what, dois pontos igual, vai ser o CTRV, look in, dois pontos igual a x0 e values, look at, dois pontos igual a x0 e roll.column, né? Até aqui no de cima eu fiz .raw pelo hábito, mas é .column. Deixa eu já consertar aqui, beleza, perfeito. Qual que é o próximo passo agora, galera? É o seguinte, eu preciso descobrir quantos dados vão ser importados, tá? Então, quantos dados eu vou fazer importação? Para fazer isso, eu vou precisar de uma outra linha, tá? Então, eu vou fazer aqui dim limp, né, que é a linha de importação, as double, ok? Onde que eu vou definir essa limp? Eu posso fazer isso, até se eu quiser, até aqui antes, olha. Eu posso falar para ele o seguinte, if, até o if ws, fica até mais fácil, o if ws and with. Uma possibilidade é a pessoa ter feito a importação de um arquivo vazio. Então, eu vou controlar isso. If.range, cifrão B, cifrão A, cifrão 2, ponto valor igual a empty. Você pode colocar them, um message box para a pessoa. Message box. Não foram encontrados dados para importação, tá? Vai colocar isso aqui como um aviso de erro, então VB critical, para aparecer como um aviso de erro, vírgula, e o título, né? Importar dados, né? Ou até dados não encontrados. E se isso acontecer, exit sub, cancela essa importação. And if, ok? Caso contrário, se ele continuar o código, aí eu quero descobrir quantas linhas tem para importação. Então, lembrando que aqui na planilha de base, tá? Ele tem essa informação ali já na coluna A, ok? Então, a coluna A para mim é a minha referência lá. Então, ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto end. Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou fazer certinho aqui. limp vai ser igual a ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw, ok? Então, dessa forma, você vai conseguir fazer ali essa coleta de dados de uma forma bem mais simples, tá? E aí, fez isso, o que a gente pode fazer agora? Vai rodar isso daqui, ele vai identificar o limp e vai ficar salvo isso. Então, aqui embaixo você pode utilizar esse limp dessa forma. Eu posso pegar ali o meu endereço de cópia, tá? Então, que está lá na minha AWS, ok? Então, ws.range. E aí aqui vai ter um problema, porque você precisa, para fazer o copy e cola, você não pode utilizar isso no cells, tá? Porque se eu pudesse fazer pelo cells seria mais fácil, né? Agora, aqui eu não consigo fazer isso dessa forma, preciso fazer isso pelo range,
tá? E para fazer pelo range, só que com a facilidade dos cells, você pode colocar os cells dentro do range. E assim você não precisa ficar se preocupando ali em fazer conversão do número da coluna para poder achar, porque o cells vai fazer isso para você. Dessa forma aqui, olha. Você vai colocar aqui ws.cells, e aí aqui você vai colocar a linha de início, vai ser sempre para mim a linha 2. Depois você vai colocar aqui, olha, vírgula, a coluna de início. A coluna de início é a coluna que a gente pegou ali no CC. Então eu vou colocar aqui CC. Fez isso, ponto, address, ok? Então dessa forma vai pegar o endereço ali para você. E aí você quer concatenar isso com 2 pontos, concatenado, de aspas, né? 2 pontos, concatenado também com o endereço final, que é justamente wcells, ws.cells, e aqui você vai colocar a linha de início agora, é aquela última linha que a gente acabou de descobrir que é o limp. A gente acabou de definir isso, vírgula, cc, que é a sua coluna. Fez isso daqui, ponto, address, assim ele vai pegar o endereço da onde você está realmente pegando essa informação, fechou aqui, ponto, copy, tá? Beleza, assim ele vai fazer a cópia dos seus dados. Agora está na hora da gente colar esses dados no lugar correto, tá? Para você fazer a cola é mais fácil, porque você pode colocar aqui, olha, ponto, porque eu já estou dentro do if da base de dados, e aí você vai colocar aqui, olha, cells, tá? Até pode fazer assim, ó, ponto, para evitar erro, tá? Range, ponto, cells, usando a mesma estratégia que a gente usou ali no de cima. A linha aqui vai ser sempre a primeira linha, porque eu já limpei, então no meu caso sempre linha 4, tá? Então 4, vírgula, e a coluna é o CV, que a gente já pegou antes também. Ponto, paste special, dá um espaço, xl paste values, para que ele colhe apenas valores, sem a formatação, tá? Então dessa forma ele vai rodar por todas as colunas que você tem, já coletando todos os seus dados e colando nos lugares corretos, tá? Fez isso, agora o próximo passo que a gente vai fazer é fechar aquela planilha de importação de dados, tá? Então para fazer isso a gente vai fazer o seguinte, olha, application.display alerts igual a false, vai pegar aqui a wb.close, depois vai pegar application.display alerts igual a true, tá? Fez isso aqui, eu já vou colocar aqui também uma outra linha, tá? This workbook ponto refresh all. Por que eu estou colocando esse this workbook ponto refresh all? Porque eu depois, isso nem vou gravar aqui porque foge um pouco do contexto do vídeo, mas depois eu vou colocar uma tabela dinâmica vinculada com aquela base de dados. Então esse refresh all vai fazer com que ele atualize os dados da tabela dinâmica. Esse refresh all é a mesma coisa de você vir aqui em dados e clicar aqui nesse botão atualizar tudo, que é justamente o que refresh all quer dizer, tá? Fez isso, ele vai atualizar aqui as tabelas dinâmicas que eu vou colocar mais para frente aqui no código, tá? E aí depois disso a gente vai mandar uma mensagem para a pessoa avisando, olha, seus dados foram atualizados, tá? Então message box, vou colocar aqui bem simples, dados atualizados com sucesso, né? E aí, vírgula, VB information, vírgula, e vou colocar aqui um texto a importar dados, tá? Então, dessa forma, galera, olha que legal. Ele já vai fazer toda a importação. Então, esse códigozinho aqui é o coração da minha planilha. No mais, são só tabelinhas, só informações e um painelzinho com 2 gráficos aqui, com gráficos dinâmicos, ainda bem simples de se fazer, tá? Então, essa estratégia é uma estratégia bem legal, tá? Essa cliente, ela tá pagando R$350 por essa planilha, justamente aqui por conta dessa expertise da gente poder fazer um código de VBA que seja limpo e que funcione de forma clara para ela, tá? Então, percebe aquilo que eu sempre falo para vocês. Quando você faz uma estratégia que seja interessante, isso vai gerar mais valor agregado para o seu projeto, tudo bem? E vamos rodar agora para ver se isso funciona de verdade, né? Então, eu vou apertar aqui com F8, tá? Para poder rodar. Então, ele vai vir aqui na application, vai configurar ali o file dialog, vai mostrar aqui para mim o file dialog. Então, ele mostrou aqui, olha, aqui eu vou pegar então o arquivo, tá? Então, eu vou cancelar aqui primeiro, não peguei nada. Então, ele descobriu que eu não peguei nada e já cancelou aqui, já saiu do código, ó. Beleza. Agora vamos pegar o arquivo de verdade para testar a continuação. Então, esse arquivo aqui que eu quero. Vou dar um OK.
Aí ele já vai perceber, opa, beleza, já salvou aqui o caminho do arquivo onde minha planilha está salva, vai abrir aquela planilha, vai definir ali o WS como a planilha que eu quero puxar, vai dar foco nela, verificar se ela tem dados, e sim, ela tem. Depois ele vai descobrir a última linha ali, que é a linha 3544, tá? Então são várias linhas ali que a gente vai trabalhar. Vai vir para cá, vai focar agora na planilha de base de dados, verifica se tem dados antigos, não tem, tá? Vou colocar aqui até do ladinho agora, para você poder ver o código e ver a importação acontecendo. Vai vir para cá, vai definir ali a linha, vai olhar lá qual é a coluna certa. Então a primeira informação que ele vai procurar, olha, é doc compra. A segunda vai colar na coluna onde está escrito doc compra. Aí ele vai vir aqui e vai identificar, opa, então ele tem que pegar o dado da coluna 1 e colar na coluna 1 também. Ótimo, então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar a informação de lá e vai trazer aqui pra gente. Se eu não digitei, eu digitei errado aqui, olha, porque depois do CV faltou o ponto address. Então sempre confere o que você está fazendo, tá? Olha lá, já colou todos os documentos de compra aqui para mim sem problemas. Ótimo, vai para a próxima coluna, vai pegar aqui, olha, agora ele tem que procurar data de compra, vai copiar da coluna 4 e vai colar na coluna 2, tá? Então já colou as informações aqui para mim também, olha. E assim, galera, ele vai fazer para todas as colunas ali que eu tenho aqui de dados. Percebe que exceção ele pulou, porque é uma coluna que não faz parte da nossa tabela, e isso era intencional, e já vai preenchendo ali todos os dados para você. Colocou aqui para rodar, ele vai aparecer aqui que os dados foram importados com sucesso, e você vai ter todas as suas informações do jeitinho que você precisa. Tá bom, galera? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica aqui de hoje, dessa estratégia. Foi uma estratégia rápida, só para você poder aprender a fazer um código aí de importação muito mais inteligente, que pode mudar de coluna para coluna. Se você gostou do vídeo, curte nosso vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui seu comentário, isso ajuda a gente a crescer, a chegar para mais pessoas e conseguir trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Tá com dúvida de fazer algum código? Deixa aqui pra gente, a gente consegue fazer um vídeo, fazer uma aula te ensinando a fazer o código que você precisa aí no VBA, tá bom? Galera, eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.